Senhor presidente, eu venho falar sobre as enchentes, mas venho falar com alguns dados para não passar aquela ideia da gente ficar surfando na desgraça dos outros, né? As enchentes que foram terríveis para a cidade de São Paulo, muitos municípios do estado de São Paulo. E vem de acordo com aquilo que a deputada Janaína colocou aqui, do trabalho e da gente ir ao local verificar a situação da população. Eu tenho umas fotos aí de uma visita que eu fiz e de uma luta que a gente vem travando junto com o vereador Arcelino Tato, meu irmão, sobre a canalização de um córrego que fica lá no extremo da Zona Sul. Eu moro naquela região, que é na rua Getúlio Vargas, Jardim Auriverde, na região do Varginha. Eu peguei esse dado hoje, porque eu tenho muitos, né? Mas isso daí eu acho que ilustra muito bem a situação de muitos, dezenas, centenas de bairros que sofrem com as enchentes. Normalmente a televisão divulga aquilo que acontece, né, nas marginais, né, na CEAGESP. Isso aí é a vida do dia a dia, de qualquer chuva a população tem problemas. O Dr. Jorge, há poucos dias, colocou a situação do Pantanal. Isso aqui é lá na Zona Sul, é um dos bairros que tem muitos problemas, né? E depois de 2 anos, a prefeitura, a subprefeitura da Capela do Socorro, iniciaram as obras lá. E os moradores ficaram muito contentes. Puta, é uma bela de uma luta, a gente está conseguindo, vai resolver o problema. Eis que aconteceu o seguinte: chegaram lá com uma tubulação e um material totalmente errado, né? Um local como esse, colocaram tubos lá de 60 centímetros, que pode resolver no dia a dia, enquanto não chove, que é o problema de esgoto do rio que passa no dia a dia. É só dar uma chuvinha que já vai dar problema, não vai resolver. Então eles estão muito, né, preocupados, porque é um dinheiro jogado fora e que não vai resolver o problema deles depois de uma luta enorme, né, da população, junto comigo, com meu irmão, para a gente tentar resolver o problema daquela região. Então a gente queria pedir para o subprefeito João Batista Santiago, lá da Capela do Socorro, que é do PSDB, do mesmo partido do prefeito e do governador, para que revisse, né, que mudasse, colocasse uma tubulação maior para suportar as chuvas, as águas em dias de chuva, e não o que está sendo colocado lá, que não vai resolver o problema, muito pelo contrário, vai piorar, que vai alagar mais ainda. Só para você ter uma ideia, essa foto aí, por exemplo, é a população organizada no final de semana, tentando limpar para diminuir, né, os problemas do córrego lá na rua Getúlio Vargas. E quando a gente trata de enchentes, e a deputada Janaína colocou semana passada, e eu costumo ouvir o que os deputados falam aqui no plenário, e eu achei interessante de cobrar dos pré-candidatos de todos os partidos, né, o que eles pensam sobre o combate às enchentes, esses problemas na cidade de São Paulo. Mas eu vou além, deputada Janaína, da gente cobrar e dar uma olhadinha de quem esteve na administração, o que fez e o que está fazendo. E aí é terrível a situação do governador João Dória e do prefeito João Dória e agora Bruno Covas, né? Então, na cidade de São Paulo, só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos do governo do PSDB, foram aplicados apenas 1/3 do dinheiro destinado ao combate à enchente. Você não vai resolver o problema, você não vai minimizar os problemas, se você aplica apenas 1/3 do dinheiro que está destinado. No governo do Estado, só para você ter uma ideia, em 2017, era governo do PSDB, Alckmin, em combate às enchentes foi gasto 443 milhões. No ano seguinte, que até março era PSDB, o Alckmin, e depois foi o Márcio França, foram gastos 511 milhões. 2018, gastou um pouco mais de 2017. Não estou falando que isso era o suficiente. O problema é quando chega em 2019, o primeiro ano do governo do João Dória. Ele gastou apenas 301 milhões. Como é que a gente vai tentar minimizar o problema de enchente, né, principalmente nas marginais do rio Tietê e de Pinheiros? E na Prefeitura de São Paulo eu também gostaria de cobrar. Na gestão Haddad, em 2016, né,
ele gastou 393 milhões. Só para você ter uma ideia, na prefeitura gastou mais que o governo, que é todos os municípios, e todos os principais rios. E o governo, o ex-prefeito Fernando Haddad, ele iniciou 26 piscinões, dos quais 3 foram entregues. Um deles foi do Córrego Cordeiro. Um modelo diferente de piscinões, aquela coisa nojenta, que fica aberto, que degrada, diminui o valor das propriedades. Ele fez piscinão com praças em cima, com áreas de lazer, com quadras, com áreas de caminhadas, como é o caso do Córrego do Cordeiro, na cidade de Ademar. E só terminando, foram entregues, então, 3, e 15 foram iniciados no governo Haddad. Com as obras, hoje, estão com as obras praticamente paradas. Há poucos dias a gente viu a entrevista do prefeito da cidade de São Paulo, falando que vai entregar 15, 16. Só que os dados oficiais aqui é totalmente o contrário, né? Então, esses 2 governos, Dória e Covas, diminuíram substancialmente o dinheiro no combate às enchentes. Não é que vai resolver, choveu muito realmente, né? Mas poderia minimizar, poderia ter menos estragos do que aconteceu na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Lembrando, mais uma vez, a gente precisa cobrar a preocupação dos candidatos, mas também cobrar aquilo que já foi feito pelos partidos que tiveram a oportunidade de administrar a cidade de São Paulo e o estado de Só Paulo. Eu queria terminar a minha fala a respeito dos enchentes e a diminuição dos investimentos no combate à enchente do governo do PSDB, aqui na Prefeitura de São Paulo. E vale lembrar que a justificativa do governo e do prefeito foi de não repasse do dinheiro do governo federal. Mas é uma contradição, por quê? Se eles gastaram 1/3 daquilo que estava previsto no orçamento, eu imagino que no orçamento tinha dinheiro. Eles deixaram de gastar 2/3 do dinheiro. Então, essa justificativa aqui é uma contradição. Se nós aprovamos o orçamento aqui na Assembleia Legislativa, quando você aprova um investimento de valor X, obviamente que tem que ter a previsão de receita para cobrir isso. Então, na verdade, isso foi incapacidade, falta de vontade política e questão de prioridade. Mesmo porque tem outro dado aqui importantíssimo, que o governo do município de São Paulo, ele gastou 1/3 no combate às enchentes o ano passado, mas ele triplicou o valor de recape nas ruas da cidade de São Paulo. Tem tudo a ver, né? Um ano antes das eleições, vamos recapear o máximo possível de ruas, que também é importante, né? E vamos tirar dinheiro do combate às enchentes e vamos torcer para que não tenha chuva. Que São Pedro não manda chuva aqui para a cidade de São Paulo, na capital. E deu no que deu, todo esse problema que ocorreu aqui no estado de São Paulo, com prejuízos enormes para a população, para os moradores, né, principalmente das áreas periféricas.